dias estamos de volta com o nosso grupo, né? Amigas de Fé, para compartilhar com vocês mais esta palavra de Deus para alimentar a nossa alma. E o tema de hoje é dúvida ou fé. E eu escolhi uma passagem do livro de Abacuque, onde ele vivenciou a dúvida diante do Senhor. Ele vendo a nação dele toda distanciada de Deus, no meio de tanta corrupção. E ele se perguntava, onde estaria Deus no meio daquela corrupção? Será que era a vontade de Deus o povo sofrer doenças, guerras, e o povo estava muito distanciado do Senhor? Então ele orou a Deus. Vamos ver como foi a oração de Abacuque, onde ele falou a Deus em tom de muita revolta. Então vamos ler aqui no livro do próprio Abacuque, capítulo 1, e os versículos 2, 3 e 4. E o tema, né, a epígrafe do capítulo diz: a iniquidade de Judá será castigada. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás. Por que razão me mostras a iniquidade, e me fazes ver a opressão? Pois que a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa a lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta, porque o ímpio cerca o justo, e a justiça se manifesta distorcida. Então essas palavras de Abacuque nós vemos, né? A revolta de Abacuque para indagar o Senhor. Onde estaria Deus no meio de tanto sofrimento? Ele orou ao Senhor e aguardou em silêncio, que é o que nós deveríamos fazer. Orar a Deus e aguardar em silêncio. É fácil? Não. Muitas vezes a resposta que nós queremos é uma, mas Deus responde de outra forma, que muitas vezes não é aquilo que nós estávamos querendo de fato, mas a vontade de Deus é soberana e eterna. E o Senhor respondeu para Abacuque. Ele aguardou a resposta do Senhor em silêncio. E a resposta que ele esperou de Deus e que ele teve do Senhor não foi aquela resposta que ele estava querendo ouvir, mas a vontade de Deus é soberana. E o que Deus concede e o que Deus nos responde, nós devemos aceitar. É fácil? Não. Mas Abacuque aceitou e continuou com sua fé maior, a fé de Abraão. Então aquela dúvida que ele tinha acabou. E ele passou a ter mais fé com o Senhor, com Deus. A fé dele em Deus aumentou, porque ele obedeceu à voz do Senhor. E Deus falou para ele. Vamos ver qual foi a resposta do Senhor. No livro de Abacuque, capítulo 2, versículos 1, 2, 3, o 4 e o 5. Sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que falará a mim e o que eu responderei quando eu for arguido. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passar correndo. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim e não enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Ou seja, o que Deus determinou vai chegar, porque Deus ele não se atrasa, ele chega no tempo certo. Nós é que somos apressados. Eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Nós precisamos estar sempre com fé em Deus, nunca esmorecer. Muitas vezes, num momento de tanta aflição, de uma perda, de violência, nós ficamos esmorecidos, mas que a nossa fé esteja sempre em nosso Senhor. Tanto mais que, por ser dado ao vinho, é desleal, homem soberbo que não permanecerá, que alarga como o inferno a sua alma, e é como a morte que não se afarta, e ajunta a si todas as nações, e congrega a si todos os povos. Deus está no meio do sofrimento? Está, porque no sofrimento é Deus que nos sustenta. Deus nos acolhe em seus braços, nos envolve em seus braços. E se Deus não nos carregar em seu colo, nós morreremos.
nós iremos ficar ceifados. E um exemplo muito esta semana que aconteceu, que a fé é o caso da Estela, o filho dela, Mateus, que Deus, o tomou para si. Então eu tenho orado todos os dias por aquela família. E a irmã da Estela, a Lislane, até postou na rede social dela ontem que orassem pela família, porque a saudade é grande e eles estão chorando muito. E o texto que a Estela deixou na rede social quando ela comunicou a morte do filho foi tremendo. E o texto que ela compartilhou, as redes sociais, foi muito compartilhado na mídia, a mídia até secular. Que ela disse, Deus me deu e Deus o tomou. A mesma frase que Jó. Quando Jó perdeu tudo, Deus permitiu que o diabo tocasse nos bens de Jó, tocasse na saúde de Jó, na família de Jó. E Deus restituiu a Jó tudo em dobro. E Jó disse, Deus me deu e Deus tomou. Então que nós possamos seguir o exemplo de Abacuque, seguir o exemplo dos grandes homens da Bíblia, que nunca possamos estar em dúvida do que o Senhor Deus quer para nós. Que possamos sempre ter fé, esperar pela porta do trabalho, esperar pelo filho que não chega, quem é tentante, que é muito difícil, esperar por uma cura, quem está precisando de uma cura diante de Deus, quem está no leito dos hospitais neste momento, que só o Senhor pode curar, homem não pode curar. Muitas pessoas nesse momento estão desenganadas nos hospitais esperando a cura divina. Uns o Senhor concede, outros não. É difícil de entender? É. Mas nós precisamos estar sempre que a vontade de Deus é perfeita. Como entender a vontade de Deus para a vida de Estela? Estela é uma serva do Senhor, uma levita, desde criança, criando seus filhos no temor do Senhor, e acontecer isso. Só Deus, o Espírito Santo de Deus, para consolar e confortar a família. Mas que nós possamos sempre agradecer ao Senhor. Agradecer por tudo. Principalmente nos dias bons, que nós esquecemos. Deixamos para lá. Mas todos os dias que eu acordo, eu agradeço a Deus pelo dia, pela vida, pela saúde, pelos livramentos, que muitas vezes nós nem vemos. Mas Deus nos livra do assalto de um ônibus. Se você perdeu aquele ônibus, quem sabe o que não ia acontecer naquele ônibus? Eu penso assim, mas na pressa do dia a dia, do corre-corre, perdi o ônibus, e agora? Mas depois, com 5 minutos ou 1 minuto, e se tivesse alguma coisa naquele ônibus? Deus me livrou. E que nós possamos sempre estar como um Abacuque, firme na fé no Senhor. E se você gostou desse vídeo, dá um like e se inscreve no nosso canal. Na descrição vai estar os vídeos das meninas que fazem parte do Amigas de Fé. E mais uma vez eu quero agradecer a Denise. Um beijo para você, Denise, por esta oportunidade, que possamos sempre, de 15 em 15 dias, estar aqui compartilhando o alimento, que é o pão. A palavra do Senhor é o pão que nos alimenta, que nos fortalece. Ai de nós se não tivermos a palavra do Senhor para preencher esse vazio e nos alimentar. Então, um beijo para vocês. Fiquem com a gente, compartilhem e fiquem com Deus, e até o nosso próximo vídeo. Um beijo para você.